Deus do impossível, Ele está neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs. A paz de Jesus esteja com vocês. Chegou a hora do nosso encontro com a Palavra de Deus. O nosso encontro com a Palavra hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 ao 28. Espero que essa palavra venha assim enriquecer a sua fé e fortalecer cada vez mais. Quero fazer essa reflexão dizendo para você que é sempre importante que nós venhamos fortalecer a nossa fé, sempre fazendo a leitura de uma palavra e também acompanhado por uma boa oração. Vou fazer esta leitura, já fiz uma boa oração, espero que você também compreenda o que Deus tem para dizer para você, assim como Ele já disse para mim nesse evangelho de hoje. No dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: vê por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade? E sentindo fome, Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir ao homem e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje vem trazer para nós, vem mostrar para nós onde está o verdadeiro, qual a lei está o verdadeiro sentido da vida. E a lei que tem o verdadeiro sentido da vida é a lei de Deus. Não é a lei do homem. Uma lei, porque a lei de Deus não é uma lei que oprime, nem uma lei que deprime, mas uma lei que liberta. A lei da liberdade. Essa é a lei de Deus, a lei que veio quando Jesus veio para trazer a libertação, para trazer a salvação. O Evangelho de hoje é muito forte porque se trata da lei, onde muitas vezes nós sabemos que existem dois tipos de lei: a lei de Deus e a lei do homem. A lei do homem nem sempre é aquela lei que demonstra que está a favor do ser humano, nem sempre é aquela lei que demonstra que está a favor da vida humana. E quantas pessoas por aí, são trancafiadas dentro de cadeias, acorrentadas dentro de cadeias, muitas vezes inocentemente, sem que nenhum mal tenha praticado. E muitas vezes os maiores beneficiados dentro daquela situação são os criadores dessa lei que deveria servir para ajudar ao ser humano, mas que muitas vezes serve apenas para os seus criadores, para lhes beneficiar. Hoje nós sabemos que existe muito isso. Claro, nem todas as pessoas, mas uma ou outra pessoa usa da lei como verdadeiramente tem que ser usado, mas nós sabemos que nem sempre é assim. E Jesus então é questionado pelos fariseus, porque Jesus era judeu e o povo judeu não trabalhava dia de sábado. Só que de judeu a Cristo, a ser cristão, Jesus então, ele passa a ser aquele que vem para trazer a lei para todos os cristãos. Jesus não é somente aquele que traz a lei para os judeus. Ele não é apenas um judeu, mas agora ele é aquele que vem para trazer a liberdade, para ser o centro da vida do ser humano, a vida da humanidade. E Deus, na sua lei, que é libertadora,
Ele vem demonstrar que o sentido maior da vida é ter a vida alimentada naquilo que vai nos fazer crescer e que vai trazer essa melhora para a nossa vida. Porque uma pessoa que vive numa lei, onde ela é oprimida, onde ela vive a opressão, onde ela é presa em situações onde muitas vezes não há necessidade, pelo simples fato dela não ter motivo, de não existir ali um motivo para aquelas pessoas viverem aquele tipo de vida, aquela prisão, obedecendo leis que muitas vezes são colocadas, são usadas de forma errada. Então, não é esta lei que Jesus veio trazer para nós, não é essa a lei da vida. Mas a lei que traz para nós uma liberdade, que nos ajuda a conhecer uma vida nova, uma vida melhor, onde nós todos vamos reconhecer que Deus é o Deus da vida, que não a lei do homem. Então Jesus responde para eles que o sábado, tudo bem, o sábado era o dia em que os judeus não trabalhavam, mas no momento em que os discípulos estavam ali passando, né? Que estavam segurando aquelas espigas. Talvez era um momento em que eles necessitavam de um alimento para as suas próprias vidas. E muitas vezes nós precisamos buscar o alimento no lugar certo, no lugar certo, na pessoa certa. E eles foram para a casa de Deus, foram buscar. Davi foi buscar o alimento na casa de Deus, onde ali ele sabia que o alimento que ele encontraria ali seria realmente um alimento que traria uma vida nova para os seus companheiros, para ele e para todas aquelas pessoas na qual estavam ali, comendo daqueles pães. Então, quando Deus quer, Deus muda ou transforma a situação, a maneira dele e a vontade dele. E o que aconteceu foi exatamente isso. Na condição de Cristo, Jesus teria que fazer uso dessa lei, trazendo a liberdade, trazendo a libertação para o seu povo. Um povo que deveria viver a lei de Cristo, mas reconhecendo que o maior alimento e que o maior centro da vida humana está em Deus. E é nele que nós deveríamos buscar, meus amados irmãos. Se você sente fome, e você sabe que essa fome não é a fome do alimento que vai alimentar o seu físico, busque a casa de Deus, busque a presença de Deus e se alimente com essa presença de Deus que vai sustentar o seu espírito, que vai sustentar à medida que o seu espírito vai sendo alimentado e vai sendo sustentado. Também o seu físico vai se renovando, vai se revigorando e vai sendo sustentado por esta palavra, por esta presença de Deus. A palavra de Deus é vivificadora, amados irmãos, e nós precisamos dela. Então, não permita ficar longe de Deus, mas procure buscar uma reflexão na palavra de Deus, procure escutar, ouvir mais a palavra de Deus, para que você também possa ser conhecedora dessa lei que visa libertar o povo, lei que visa fazer com que as pessoas vivam melhor, na liberdade, que possam viver o amor de Deus, que possam viver a transformação, que possam viver a restauração, porque é disso que nós hoje precisamos, desse amor de Deus. Jesus, Deus é o Deus de todos. Jesus é o Deus dos cristãos. É aquele que traz a lei libertadora e não a lei opressora. Que essa palavra de Deus venha te alimentar, que ela venha cada vez. Jesus.